já estamos de volta com o Banho de Mulher. Bom, a microfisioterapia é uma técnica de terapia manual que visa tratar a causa de alguma doença através de micromovimentos. E os toques assim da pele é o que fazem com que o corpo diferencie todos esses traumas vividos de origem física ou emocional. E eu converso agora com o fisioterapeuta e microfisioterapeuta Vinícius Artioli, que já está aqui comigo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Tudo bom? Tudo bem, Vinícius? Vinícius, o que seria essa microfisioterapia? Porque eu fiquei muito curiosa para saber. E quando procurar um microfisioterapeuta? Bom, a microfisioterapia é uma técnica de terapia manual que busca tratar a causa dos sintomas. A gente trabalha na memória celular, causando a causa das doenças e não simplesmente os sintomas que a gente vem sentindo. Qual foi a sua segunda pergunta? O que seria e por que procurar, né, o microfisioterapeuta? Por que te procurar, na verdade, né? A microfisioterapia tem N motivos e benefícios para o nosso corpo. Tudo que a gente vive, o nosso corpo vai gravando, todos os traumas e doenças ficam registrados em algum espaço celular e o acúmulo dessas memórias faria então com que o nosso corpo não funcionasse de maneira tão equilibrada. E aí, com alguns toques em pontos específicos, a gente consegue estimular a correção e o reequilíbrio desse organismo para que o nosso corpo consiga funcionar de maneira mais efetiva. Exato. E é 100%, Vinícius, manual? 100% manual. Toda a técnica é feita com toque sobre a pele, com peso de aproximadamente 5 gramas, onde a gente estimula algumas células, como os melanócitos e as células de Merkel, que a gente consegue ter um acesso ao nosso sistema límbico que guardam todas as nossas emoções. E a partir dali a gente consegue estimular o corpo a corrigir essas informações que estão de maneira desorganizada e atrapalhando o funcionamento desse tecido. Uau! E Vinícius, é comum o corpo ter reações assim, justamente na primeira sessão da microfisioterapia? Essa é uma pergunta bastante comum. Muitos pacientes relatam que não sentem nada após a primeira sessão. Como é uma técnica que trabalha com a memória celular, leva um tempo até registrar essa correção e então se acostumar com o novo funcionamento, com a nova via mais organizada de funcionamento. Então, pode ser que sinta um pouquinho mais de cansaço, um pouquinho mais de sono após a primeira sessão, mas normalmente não sente nada. É super tranquilo, então. É super tranquilo. E quais seriam os benefícios, doutor? Todos os dias a gente está exposto a diferentes situações que tiram a gente do nosso conforto. Algumas situações são um pouco mais intensas. Normalmente o nosso corpo ele se autorregula de maneira natural. Mas algumas informações, alguns traumas são um pouco mais intensos e então passa do nosso limiar de autocorreção. Fica registrado em alguma célula o que a gente chama de cicatriz patogênica. Então, o funcionamento a partir desse tecido que tem essa célula com alguma marquinha, algum defeito, vamos dizer assim, fica prejudicado. Então, com esses toques, a gente estimula o corpo a se corrigir, voltando a funcionar de maneira equilibrada, eliminando todos os sintomas. Olha que bacana. E doutor, existe ainda uma dúvida entre osteopatia e a microfisioterapia? Tem uma dúvida ainda entre os dois? A microfisioterapia, ela veio de origem da osteopatia. Foram dois osteopatas franceses que desenvolveram a técnica há uns 40 anos lá na França. E aí deram seguimento e trouxeram essa linha para o Brasil agora há mais ou menos 17, 18 anos. A principal diferença entre elas é que a microfisioterapia atua na memória celular. A osteopatia ela faz todo o reequilíbrio do corpo, do organismo e dos órgãos para que ele funcione de maneira coerente. E a microfisioterapia vai na memória celular que está causando esse desequilíbrio no tecido. Entendi. Então, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, uma dúvida da Débora. Traumas na gravidez, por exemplo, traumas que, minha mãe teve na gravidez, isso passa para mim, por exemplo, hoje, adulta? Sem dúvidas. A gravidez é um momento muito importante, onde tem uma troca intensa de todas as emoções, os sentimentos, a mãe e o filho é muito importante todo esse momento. E as memórias que a gente traz no nosso corpo vêm até de geração passada e a gente vai carregando ao longo da vida. Às vezes a gente aqui na vida adulta, a gente tem, de repente comecei a sentir algum sintoma que eu não tinha, alguma doença que vem me aparecer, eu posso ter tido uma causa lá da minha primeira infância, da minha gestação, antes da gestação, no período pré-concepcional a gente consegue trazer algumas informações. Então, nem sempre o nosso corpo conta tudo pra gente de maneira consciente, mas a informação fica registrada. Né? Uau! E Vinícius, para tratar de um problema, por exemplo, o sintoma ou um sintoma específico, geralmente são necessárias quantas sessões assim da microfisioterapia para tratar?
Isso varia de paciente para paciente. Cada organismo tem um tempo de resposta. Normalmente, para um determinado sintoma, a gente varia de 3 até 5 sessões. Mas eu sempre recomendo pelo menos 2. A gente faz uma primeira sessão, dá um intervalo interessante ali para o corpo se organizar e então reavaliamos para ver quais correções foram aceitas pelo nosso corpo e quais outras informações vêm por baixo daquela. Nós somos como se fosse uma cebola. A gente cria proteções, vai criando camadas. Então, corrigir alguns probleminhas, vamos corrigir os que estão mais profundos e assim por diante. Mas, normalmente, até 5 sessões no máximo. Olha, após a primeira, já é muito comum sentir os benefícios e sentir alterações. Já. Ai, que delícia. Eu estou precisando fazer uma, então, doutor. Doutor, qual que é o intervalo entre uma e outra? Você falou aí de, geralmente, são 5 sessões. É um tratamento, por exemplo, de quanto em quanto tempo? A gente respeita um limite do corpo para ele trabalhar. Como é de maneira orgânica, a gente respeita o tempo do nosso organismo. Normalmente, entre 30 e 45 dias após a primeira sessão, a gente faz a segunda sessão. E aí a gente vê a viabilidade de fazer as próximas. Se vai precisar dar um intervalo de 60 dias, de 90 ou se já dentro dos próximos 30 dias. Varia de cada pessoa. Ou seja, seria um tratamento por ano. Então, por ano você pode ter aí umas 4 sessões? No máximo 5 sessões ali. Mas é interessante a gente lembrar que a microfisioterapia também age de maneira preventiva. Então, resolvi ali os problemas que eu tinha, minha saúde está ok. A gente pode, a cada 6 meses, e é até indicado, a cada 6 meses a gente fazer uma nova sessão. Invariavelmente a gente vive situações que tiram a gente desconforto. Então, sempre tem alguma coisinha ou outra para a gente ajustar. Ai, que bacana. Belas dicas, viu, doutor Vinícius? Muito obrigada, viu, por trazer todas essas dicas assim, novas assim, no nosso programa, porque a gente tem muita dúvida, não tem? Principalmente as mulheres. Tem, e como é uma terapia nova, é relativamente nova, há 17 anos aqui no Brasil só, então ela está começando a aparecer um pouquinho mais. E sempre tem coisas novas para a gente resolver com a gente mesmo, né? Que bacana. E também o convite está feito para você voltar também para falar de outros assuntos também, viu, doutor? Claro, sem dúvida. Estou à disposição sempre que precisar ou tiver qualquer dúvida, estamos por aqui. Tá bom, muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço.